Querido amigo, hoje temos a satisfação de iniciarmos os estudos na carta de Tiago e, especificamente, no programa 1001, vamos estudar os aspectos introdutórios dessa carta. Antes de iniciarmos o estudo específico dessa carta, é bom relembrarmos claramente por que essas cartas que estudamos desde a carta aos Hebreus, indo até a carta escrita por Judas, são chamadas de cartas gerais. As cartas gerais são os escritos dos demais autores que, além do apóstolo Paulo, foram usados por Deus para produzirem o Novo Testamento. Esses autores, isto é, o autor de Hebreus que nós não conhecemos, João, Pedro, Tiago e Judas, esses autores registraram suas orientações, recomendações e ordens para o benefício dos destinatários da Igreja Universal, da Igreja em geral, e não para localidades específicas. A maioria das cartas gerais usa o nome do autor como título. Quando esses escritos gerais foram e são comparados com os de Paulo, percebe-se que este escrevia para uma determinada comunidade. Por exemplo, a todos os santos e bispos que estão em Cristo Jesus, que vivem em Filipos, Filipenses 1:1. Enquanto que o endereçamento das cartas gerais é diferente, como, por exemplo, nós vamos ver agora em Tiago 1:1, as 12 tribos que se encontram na dispersão. Logicamente, há uma diferença, por isso, então, é essa denominação de cartas gerais. Essa denominação de cartas gerais começou a ser utilizada pelo historiador da igreja chamado Eusébio, que na sua história eclesiástica referiu-se a essas cartas como cartas universais. Nos antigos cânons do Novo Testamento, normalmente as cartas gerais apareciam antes das cartas de Paulo. Nas versões mais modernas da Bíblia, essa ordem é invertida principalmente porque a maioria dessas cartas foram escritas depois das cartas de Paulo. Em geral, todos os escritores apresentam a figura central de Jesus Cristo como Salvador e Senhor, cuja força poderia sustentá-los. Como os cristãos que hoje também se defrontam com problemas relacionados à perseverança, compaixão mútua e comportamento prático de honestidade e integridade, as palavras dessas cartas gerais, por serem a genuína palavra de Deus, também nos dão força e nos ajudam em todas as nossas lutas espirituais. Por isso mesmo, vamos estudá-las com a maior responsabilidade, estando abertos para ouvir a voz de Deus. Além das importantíssimas lições que já recolhemos, que já aprendemos na carta aos Hebreus, vamos agora estudar e aplicar as verdades contidas nessa carta escrita por Tiago. Muito bem. Ao introduzirmos o estudo de Tiago, nesses aspectos introdutórios, temos que lembrar que Martinho Lutero, uma vez, com uma voz impressionante, conduziu o protestantismo durante a Reforma. Ele descreveu o livro de Tiago como uma obra de menor valor. Por quê? Porque ele se chocava com a sua exposição da justificação pela fé. No entanto, a maioria dos cristãos considera essa afirmação de Lutero equivocada. Por quê? Porque antes de entender profundamente o significado de Tiago, ele mencionou isso. Agora, as firmes exigências que Tiago faz no seu livro chamam os cristãos vacilantes de volta à obediência à palavra de Deus. Portanto, Tiago, de fato, é um livro que vale a pena ser estudado, porque ele contém a genuína palavra de Deus e as exigências de Deus para uma vida cristã correta. Vamos tratar, então, de alguns aspectos com relação a essa introdução ao livro de Tiago. Primeiro, com relação à autoria e o autor.
embora outros personagens com o nome de Tiago apareçam nos relatos do Novo Testamento, conforme a tradição dos pais da igreja, o autor dessa carta tem sido identificado como um dos meio-irmãos de Jesus. Os outros Tiagos que aparecem no Novo Testamento são os seguintes: Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu, que formava junto com Pedro e João, o seu irmão, o trio que tinha um relacionamento mais íntimo com Jesus. Sendo primo de Jesus, esse Tiago, por parte de Salomé, sua mãe, provavelmente irmã de Maria, esse Tiago, junto com João, pediu a Jesus um lugar destacado no seu reino, pensando que Jesus viesse instalar o seu reino terreno. Mas esse Tiago, filho de Zebedeu, foi o primeiro dos 12 discípulos, dos 12 apóstolos que morreu martirizado. Um outro Tiago que surge é o Tiago menor, que era filho de Alfeu, um dos 12 discípulos de Jesus também. Depois que foi citado por Lucas em Atos 1,13, não se tem mais notícia desse Tiago chamado menor. E ainda temos um outro Tiago no Novo Testamento, Tiago, pai de Judas. Esse Judas diferencia-se de Judas Iscariotes e provavelmente é o Judas Tadeu, conforme mencionado em Mateus 10:3 e Marcos 3:18. Então, temos o quarto Tiago, que é Tiago, o irmão do Senhor. Esse Tiago era um dos filhos de Maria e José. Ele era meio-irmão de Jesus, porque Jesus foi gerado pela ação do Espírito Santo em Maria, enquanto Tiago e seus irmãos e irmãs foram gerados pela união de José e Maria. Tiago, então, era descrente, como seus irmãos, quando Jesus era vivo. Imagina só, um irmão andando ali, brincando, correndo, dormindo no mesmo quarto, e, de uma hora para outra, esse irmão se coloca como Messias, como o enviado de Deus. Tiago era descrente. Mas ele se converteu após a ressurreição de Jesus, depois de ter um encontro pessoal com ele, conforme nos conta Paulo em 1 Coríntios capítulo 15. Muito bem. Desses 4, apenas 2 poderiam ser o autor dessa carta: o filho de Zebedeu e o irmão do Senhor. Porém, como nós já mencionamos, Herodes Agripa I fez o primeiro Tiago, esse filho de Zebedeu, passar ao fio de espada, isso é, matou-o, degolando-o no ano 44. Então essa carta, tendo sido escrita em data posterior, não poderia ter sido escrita por esse filho de Zebedeu. Além disso, o autor dessa carta não se identifica como apóstolo, como fizeram Pedro e Paulo. E assim, com esse argumento, comprova-se que nenhum dos 2 Tiagos, apóstolos, ou filho de Zebedeu, ou menor, foram o autor da carta. E, portanto, podemos concluir que Tiago, o irmão do Senhor, foi o autor dessa importante carta para a igreja cristã. O outro aspecto que devemos considerar é sobre a conversão de Tiago. Embora não haja um relato direto através de alguns textos bíblicos, nós podemos deduzir como se deu a conversão de Tiago. Provavelmente ele era o filho mais velho de José e Maria, pois o seu nome sempre aparece em primeiro lugar quando os irmãos José, Judas, Simão e as suas irmãs são mencionados. Os evangelistas relatam que os irmãos de Jesus não lhe eram simpáticos e que, na verdade, não criam nele, conforme João 7:5. Provavelmente, o episódio em que Maria e seus irmãos mandam chamar Jesus enquanto ele estava ministrando, tentando levá-lo para fora, tentando levá-lo embora, supondo que ele estava fora de si, revela sutilmente essa descrença e essa antipatia da família de Jesus para com ele. Certamente essa antipatia tornou-se ainda maior, pois quando Jesus completou 30 anos, provavelmente já sem José em casa, ao invés de assumir as suas responsabilidades como filho mais velho, ele saiu de casa para exercer o seu ministério. Então, essa rejeição provavelmente se tornou ainda maior quando ele delegou a tarefa de cuidar de Maria, quando ele estava morrendo, para o seu primo João, e não para nenhum dos seus irmãos, especificamente para Tiago, que vinha logo depois dele. Porém, depois da sua morte,
Depois da ressurreição do Senhor Jesus, tudo mudou. Tudo mudou. Conforme nos informou Paulo, Jesus se encontrou com várias pessoas, vivo, ressurreto, mas se encontrou especificamente com Tiago, provavelmente porque sabia do seu coração e sabia que ele precisava de provas e de um encontro pessoal com ele, que fora gerado da mesma mãe, porém não do mesmo pai. Depois desse encontro, não só Tiago se converteu, mas certamente todos os seus irmãos também se converteram, pois os vemos com Maria e as outras mulheres e os apóstolos já perseverando em oração em Jerusalém, obedecendo e aguardando a promessa da vinda do Espírito Santo, conforme podemos ler em Atos 1, 4 e capítulo 1, 13 e 14 também do livro de Atos. Uma vida assim impactada e transformada por Deus foi usada pelo Senhor, juntamente com Pedro e João, para liderar a igreja nos seus primeiros anos. Um outro aspecto que merece ser destacado é a atuação de Tiago nesse cristianismo primitivo. Conforme o historiador Egésipo, esse autor era conhecido como Tiago o Justo, porque a sua extraordinária piedade era marcante. O seu zelo em obedecer à palavra de Deus era a sua característica. E ele se destacou também na sua vida de oração. A sua vida de oração era tão intensa e tão frequente que lhe deram um apelido, sabe qual apelido? De Tiago Joelho de Camelo. O seu joelho tem um certo calo de tanto esse homem de Deus passar ajoelhado, orando a Deus, orando a Jesus Cristo. Tiago foi um dos líderes da primeira igreja e, junto com Pedro e João, foi considerado por Paulo como colunas da igreja, pilares da igreja. E Tiago também foi o presidente do Concílio de Jerusalém, como se vê ao dar a palavra final em Atos, capítulo 15. Provavelmente era casado e viajava acompanhado de cristãos fora de Jerusalém quando ministrava. Muito bem. Um outro aspecto que merece ser colocado, e espero que você conheça já esse aspecto, se não é uma novidade para você, é a morte desse homem de Deus, a morte de Tiago. Conforme Joséfo, o historiador judeu, Tiago foi martirizado em 62 depois de Cristo sob o Império Romano. Eusébio acrescenta também, um historiador importante daqueles dias, que o martírio de Tiago foi extremamente violento, pois lhe bateram até a morte com uma clava, um tipo de cacetete ou um taco de beisebol, sendo depois atirado do parapeito ou do pináculo do templo de Jerusalém, de acordo com uma das tentações enfrentadas pelo Senhor Jesus. Veja só, um homem fiel que foi martirizado, que apanhou até a morte e ainda foi julgado do alto do templo de Jerusalém. Agora, olhando um pouquinho para a carta. Em que data essa carta foi composta? Essa carta foi escrita aproximadamente em 45 depois de Cristo, provavelmente antes de 48 e 49, época do Concílio de Jerusalém. Nós podemos ter alguns argumentos que sustentam essa posição. Sendo uma carta de características claramente judaicas, nos faz deduzir que foi escrita bem cedo no cristianismo primitivo. A hierarquia eclesiástica que se percebe no seu conteúdo é bem simples, indicando uma data bem antiga. Os líderes são chamados de mestres e presbíteros. Em terceiro lugar, um outro argumento é que a carta não destaca qualquer dificuldade com a conversão e a circuncisão dos gentios, indicando que o evangelho ainda não tinha sido levado de um modo relevante e livre a outros povos que não somente aos judeus. Em quarto lugar, um outro argumento é o uso do termo sinagogue, transliterado para sinagoga em português, que nos dá uma indicação de que os cristãos, ainda nesta data, na data em que a carta foi escrita, frequentavam os cultos judaicos. Essa expressão está em Tiago 2:2. E em quinto lugar, por todos esses argumentos,
E tendo a carta de Paulo aos Gálatas como referência, pois ali o apóstolo aos gentios combate claramente os judaizantes, podemos considerar com boa probabilidade de acerto que essa carta é o escrito mais antigo do Novo Testamento. O aspecto que vem a seguir agora refere-se aos destinatários da carta. Após a invasão assíria em 722, quando o Reino do Norte foi destruído, e após o exílio babilônico, que durou 70 anos, de 586 a 516, quando o templo foi finalmente reedificado e o reino de Judá voltou para a Palestina, as 12 tribos já não existiam mais como nação, fisicamente como uma só nação. Mas a carta foi endereçada às 12 tribos na dispersão. A carta foi escrita, então, para essas 12 tribos, embora alguns entendam que esta seria uma referência simbólica, incluindo-se cristãos, judeus e gentios. Mas é mais coerente entendermos que a carta foi escrita a cristãos judeus que estavam fora da Palestina. Esses judeus eram cristãos e provavelmente tinham sido expulsos de Jerusalém quando da perseguição que ocorreu após a morte de Estevão. Para pastorear esses cristãos dispersos, Tiago escreveu suas recomendações e orientações sobre os testes e as provações, usando esse recurso de cartas escritas muito utilizado naqueles dias. Qual é o esboço que podemos perceber, a estrutura desse livro? São diversos os assuntos abordados por Tiago nessa carta geral. Podemos esboçá-los então em 10 temas gerais, da seguinte maneira. Anote aí. Exortação sobre tentação, oração e prática da palavra de Deus, amar sem discriminar, a fé sem obras é morta, o controle da língua é necessário, a sabedoria que vem do alto não é comparável com a sabedoria terrena, a amizade do mundo é inimiga de Deus, não julgar e falar mal um dos outros, o dever de deixar orgulho, a advertência aos ricos e opressores, a prática da paciência e da oração com fé. São esses os temas que nós vamos estudar nesses 20 programas para os quais eu tenho lhe convidado. O propósito da carta nós precisamos saber agora para que possamos compreender depois aquilo que Tiago registrou na sua carta. Tiago escreve a cristãos judeus dispersos que enfrentavam provação e perseguição. Tiago falou-lhes como pastor e os exortou, isto é, os encorajou. Primeiro, a desenvolver perseverança espiritual diante da perseguição. Segundo, a corrigir as parcialidades existentes no seio da comunidade cristã. Terceiro, a demonstrar a fé através das obras. Em quarto lugar, ele escreveu para abandonarem a maledicência usando corretamente a língua. Ele escreveu também para abandonarem o mundanismo que os distanciava de Deus. Ele escreveu para que evitassem o mau uso do dinheiro. Escreveu também para que abandonassem a falta de paciência. O propósito de Tiago escrever essa sua carta, então, era pastorear, era cuidar aqueles cristãos judeus dispersos. E agora podemos seguir adiante vendo o aspecto da teologia da carta. Alguns estudiosos afirmam que o livro carece de ênfases teológicas, doutrinárias, mas é possível observarmos a sua teologia sim. Tiago é um livro também teológico. Veja só, em primeiro lugar, Tiago nos lembra com franqueza que a fé subentende a ação. Tiago mostra que a comunidade cristã precisava vivenciar a sua fé pela demonstração do amor e de uma fé operante dentro e fora do corpo de Cristo. Tiago também, teologicamente, destaca a pessoa de Deus através de 15 menções das mais relevantes. Em quarto lugar, Tiago também mostra o nome de Jesus sendo mencionado por 15 vezes. Refere-se a Jesus como Cristo 2 vezes, no capítulo 1, versículo 1 e capítulo 2, versículo 1, e o chama de Senhor por mais 13 vezes. Tiago também, teologicamente, faz algumas observações sobre a escatologia, lembrando que o juízo supremo está às portas. Portanto,
Tiago tem teologia sim. E, finalmente, chegamos às peculiaridades dessa carta. Tiago se destaca da seguinte maneira: é possível que seja o primeiro livro do Novo Testamento, só menciona o nome de Jesus Cristo 2 vezes, ele usa muito o Sermão do Monte várias vezes, e é muito semelhante aos escritos de sabedoria, principalmente o livro de Provérbios no Velho Testamento. Tiago propõe um padrão ético elevado. O meu convite a você, então, é que você medite no livro de Tiago e me acompanhe nesses 20 programas em que o estudaremos. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até o próximo programa.